aqui hoje em mais um episódio do ASP Talks. Como eu costumo brincar, aqui, quando eu cheguei aqui no começo, me disseram que eu não podia falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque, enfim, a gente tem essa questão do podcast ser atemporal, né? Então, para não errar e também para ser um pouquinho mais rebelde, eu comecei a brincar bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. E ainda dou um brinde aqui, boa madrugada, porque eu corro meio que no comecinho da manhã, meio na madrugada, no escuro, e ouço podcast nesse horário, então também falo boa madrugada. Hoje estamos aqui com a Ana Cláudia Utumi, advogada tributarista com larga experiência, é professora, doutora, membra do IASP, conselheira do IASP aqui, casa com a irmã do meu grande amigo Diogo Leonardo, hoje presidente aqui. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Hoje vamos falar aqui de um tema espinhoso, né? Enfim, que para nós advogados está nos pegando aqui, deixando a gente, todo mundo inquieto, porque podemos dizer aqui, acho que com uma certa tranquilidade, você acho que vai poder, com muito mais propriedade, explicar que estamos vivendo uma tempestade perfeita do ponto de vista fiscal, né? Estamos já com uma reforma do consumo aprovada, que vai ter a sua entrada em vigor de maneira, vamos dizer, escalonada nos próximos anos, mas que vai ter um aumento considerável na carga fiscal das sociedades de advogados. E agora estamos aqui em discussão, fervendo no Congresso, do imposto de renda, né? Também, enfim, que aí pegaria os advogados na ponta da pessoa física. Estou sendo exagerado em falar na tempestade perfeita, é isso mesmo, né, Cláudia? Infelizmente, é isso mesmo. Infelizmente, nos próximos anos, a carga tributária da advocacia vai aumentar muito com a reforma do consumo. Isso não tem mais saída, ou seja, isso é algo que nós temos que nos preparar. E agora, com a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei 1087, aumentam as nossas preocupações. E aí aumentam as nossas preocupações já de imediato, porque a reforma do consumo, a substituição do imposto vai ser em 2033. Agora, a possível tributação dos dividendos sendo aprovada este ano, aí já valeria para o próximo ano. Porque, só para lembrar, imposto de renda, eu tenho a chamada anterioridade do ano calendário. Então, se a lei for publicada na edição extra do Diário Oficial de 31 de dezembro deste ano, dia 1º de janeiro, pode iniciar a cobrança. Especificamente aqui, quanto a essa questão do imposto de renda, eu acho que eu queria até começar, como você falou, o imposto sobre consumo é um fato consumado, né? Consumo consumado. Aqui estamos só esperando, e acho que temos temas até, posteriormente quero até abordar, porque tem um tema que acho que eu já vi várias discussões, acho que vai ser um tema a se discutir, que é a incidência sobre sucumbência, né? Acho que tem uma bela discussão aí que se avizinha. Mas eu queria começar aqui pelo imposto, sobre esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara do Imposto de Renda e que agora está no Senado em discussão, com audiências públicas, inclusive. A gente se fala sobre, né, foi aprovado por unanimidade, né, porque é um projeto que coloca essa situação. O Brasil é uma jabuticaba, porque é o único lugar que não se paga imposto sobre dividendos, né? Por outro lado, só vai pegar uma classe mais acima, enfim. Mas eu acho que eu tinha uma questão conceitual que eu gostaria de te ouvir, que para a gente não parecer que está tratando isso de uma maneira corporativa. As sociedades de advogados, elas não são geradoras de equity, né? Elas não geram equity, elas são ilíquidas, cotas ilíquidas, elas não são vendáveis praticamente. As hipóteses são muito restritas, é você pegar um advogado da mesma para comprar aqui, até porque a gente tem restrição geográfica. Então a gente não vê compra em sociedades, as sociedades são invendáveis. Então, via de regra, elas são estruturas criadas para organizar a atividade empresarial e basicamente extrair dividendos. Porque o reinvestimento puro e simples numa sociedade que é invendável, né?
é difícil falar não quero ficar falando equity o termo, mas é meio, a gente não tem uma equivalência tão perfeita aqui para dizer no português. Mas é diferente, por exemplo, você pega o exemplo da Apple lá, que ficou 40 anos sem pagar dividendos, se reinvestindo, mas uma pessoa que comprou a ação da Apple depois vendeu e ficou multimilionária. Uma sociedade de advogado não tem isso. E aqui no Brasil, acho que você pode me corrigir aqui, são poucas sociedades que têm essa situação. Mesmo médicos que tinham serviços de saúde que tinham a restrição do artigo 199 da Constituição Federal, isso foi liberado. Então, basicamente, ficou uma situação dos advogados. Você não acha que isso deveria ser uma situação a ser considerada para uma exceção de tributação de dividendos? Olha, sem dúvida que eu tenho aí que considerar a tributação total das empresas, né? Eu não posso considerar, olha, apenas a tributação de dividendos e 10% não é muito imposto, então as pessoas estão reclamando à toa. Não, eu preciso olhar o contexto geral. E o contexto geral, primeiro, é um contexto de que a gente já tem uma sociedade que está com quase 34% de tributação sobre o PIB e não paga as contas, porque o que a gente mais tem é despesa extra-teto. Segundo, na questão da tributação dos dividendos, um dos motores dessa discussão é justamente o uso das pessoas jurídicas ao invés de trabalhos como pessoa física, a famosa pejotização. Mas tem um ponto importante. A pejotização está autorizada por lei. É a lei que prevê que serviços intelectuais, inclusive personalíssimos, podem ser executados por pessoa jurídica. Segunda questão, se o problema é a pejotização versus os trabalhadores, né, das empresas que pagam tabela progressiva, por que você não limitar o conjunto da tributação em 27,5%, que é a tributação da pessoa física? E aí o que eu vejo é justamente o seguinte, eles encontraram um mote para fazer passar algo que o Congresso rejeitou lá atrás. A gente tinha um projeto de lei 2337 que foi aprovado pela Câmara, não foi aprovado pelo Senado, né? Só que lá eu tributava dividendos, mas eu reduzia a alíquota corporativa. Então, não ficava ideal, mas pelo menos dava uma reequilibrada. E dessa vez não, dessa vez eu tenho 10% diretamente. Claro, entre 600 mil, 1.200.000, tem alguma ponderação de alíquota aí, mas basicamente, né, no final das contas, IR-fonte é de 10%. E aí eu preciso ficar fazendo continha para ver se eu tenho alguma devolução ou não. E muito provavelmente a maioria das pessoas não vai ter devolução, né? A maioria das pessoas vai acabar ficando sem devolução. Então, me preocupa bastante, e especialmente porque é o que você falou, assim, a geração nossa de valor é na execução do trabalho. A gente não gera um fluxo de caixa futuro, descontado. A gente bem sabe, saímos de férias, muitas vezes você para de faturar. Claro. Né? Então, ou seja, é um trabalho realmente dependente da execução dos trabalhos pelas pessoas. Então, eu gravar o dividendo nessa situação, né, num contexto de aumento muito grande à vista, né, apesar de ser daqui a alguns anos, já vai estar aí, claro. Logo vai estar aí, né, da tributação sobre consumo, mais a tributação sobre os dividendos, na verdade, agora com os dividendos, se eu pensar numa alíquota mais ou menos de uns 15% aí no lucro presumido, só para a gente fazer um cálculo rápido, 10% eu vou mais que dobrar a tributação atual. Exatamente. Então, vai ser algo muito forte aí para os advogados, sem dúvida nenhuma. E mesmo ao ler o projeto, né, que de certa maneira estabelece alguns tetos, né, que não poderia passar no somado de 34, e depois, dentro do lucro, de quem não está no lucro real,
traz umas hipóteses como se fosse um cálculo de regime de lucro simplificado, alguma coisa do gênero, que pode se abater algumas despesas, mas não há a menor, assim, delimitação de como isso vai ser feito, né? Um ponto bastante importante é que essa limitação de 34, ela diz respeito só ao imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica. Imposto de renda e contribuição social. O que eu vou pagar, o que eu pago de PiscoFins hoje, vou passar a pagar de CBS a partir de 2027. Exato. Né? E o que eu vou pagar do IBS a partir de 2033. Isso não entra nessa conta. Exato. Então, esse 34 não é uma limitação de tributação global, é só do imposto de renda. E aí, nesse caso, mesmo empresas, vamos dizer, se eu pegar as grandes bancas que usam lucro real, ou grandes empresas que usam lucro real, vai ser muito difícil alguma delas chegar numa tributação de 34 na cabeça. Por quê? Porque justamente eu calculo o imposto sobre o lucro tributável, não sobre o lucro contábil. E o 34 é um cálculo que eu uso o lucro contábil. E aí, muito provavelmente, se tiver alguma empresa que chegar no 34 exato, né, vai ser uma coincidência do destino, porque muito provavelmente eu não vou ter. Eu fiquei lendo essa questão também que é como quem está no lucro presumido poder criar um sistema de abater algumas despesas, mas isso me pareceu algo que vai ser uma coisa, vai dar uma confusão sem tamanho, né? Porque como é que você cruza os mundos, né? Assim, né? Sem dúvida. É algo até fora me parece assim, conceitualmente equivocado, né? Porque você está enfiando algo no meio que não faz sentido no próprio, se o lucro é presumido, né? Como é que você coloca essa situação ali dentro, né? É muito complicado. Eu acho que, enfim, é uma dificuldade que nós vamos enfrentar. Vai gerar mais custos de controle para os advogados, sem dúvida nenhuma. Porque eu vou ter a apuração do lucro presumido, vou ter a contabilidade normal e vou ter a contabilidade simplificada, supostamente simplificada, para o cálculo aí de se eu tenho ou não algum retorno de imposto, né, que vai ser retido sobre os dividendos. Então, olha a confusão que vai ser. Pois né? Porque primeiro se retém 10%. Exato. Depois disso é que eu vou calcular o imposto que a pessoa pagou em outras rendas, vou ver também o imposto que é imposto de renda, contribuição social que a empresa pagou, né, no cálculo normal ou nesse cálculo simplificado, para ver se eu tenho alguma restituição. Então, não vai ser fácil ter restituição desse R-fonte de 10% sobre dividendos. Exatamente, essa é a percepção, né? E até isso quando você fala das outras fontes, porque ali se listam, né, algumas fontes que não estariam, quando se faz a segunda parte, né, que eles colocam como se fosse o imposto sobre grandes fortunas, grandes rendas, acho que é o termo que eles usam, que a lei usa, e há certos títulos ali, vamos dizer, que não vão ser objeto de tributação, né, mantendo o racional de hoje. Então, essas LCAs, LCIs, falar de poupança, né, algumas estão fora da base e outras são isentas. Eles usam aí também, não sou tributarista, mas também não me pareceu muito técnica, assim, porque fica uma situação um pouco não muito clara. Mas, por exemplo, e quando você tem hoje aqueles rendimentos, vamos pensar o fundo mais simples que existe, um fundo DI, né? Ou um título do governo, que eles são tributados, né? Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Quando chegar lá na hora final do ajuste, essa renda, esse rendimento que vem desses fundos que já são exclusivamente tributados, eles vão ser novamente tributados a 10%? Ou esse tributo pago de forma retida exclusivamente da fonte serve para fazer, vamos dizer, uma equivalência aqui?
Se eu estiver falando, as aplicações que são isentas vão estar excluídas, né, dessa Sim, tributação das altas rendas, e as aplicações financeiras em que eu tenho lá as alíquotas de 22,5 a 15, dependendo do prazo, né, essas entram para fins de eu ver se eu já paguei imposto suficiente. tá. Então, se eu tive, por exemplo, uma situação em que a minha aplicação, o rendimento das minhas aplicações financeiras tributados, né, representou a maior parte da minha renda, é possível que no conjunto eu já tenha pago 10% ou próximo disso, ou Tá. mais que isso. Por esse tributado Exatamente. exclusivamente na fonte. Exatamente. Se eu tiver um aluguel, por exemplo, de um imóvel na pessoa física, eu tenho que pagar 27,5 no aluguel. Esse aluguel entra no cômputo das rendas e esse 27,5 também. Então, tudo isso vai abatendo do imposto mínimo de 10%. Né? Então, agora, ganhos de capital, esses estão Tá fora. fora, né? E é uma pena, de certa maneira, porque o ganho de capital ele começa a tributação em 15%. 15, né? Né? Então, ele puxaria, vamos dizer, o imposto médio que eu paguei no ano para cima. Pra cima. Né? Mas o ganho de capital ele tá excluído aí desse cálculo. Então você pagaria duas vezes, né? Supondo que você vende um bem, né? Fora as ações, acho que está fora, né? Que acho que o mercado acionário eles deixam fora. Também, o ganho com ações também está Mas fora. o cidadão vende um imóvel tributado, né? No caso, vamos dizer assim, ele acaba pagando, pode pagar 15 mais 10 eventualmente. Né? Exatamente. E mais que isso, imagina se eu sou, além de ser advogado, eu sou sócio de uma empresa. Uhum. Né? E essa empresa foi vendida, então virei sócio de startup, tive Essa a gera sorte, equity, né? tive a sorte de vender bem e tal, paguei 22,5, por exemplo, do ganho de capital. Se eu pego o total da minha renda naquele ano, o ganho de capital é muito mais pesado, só que o ganho de capital não conta. Então, sobre aquela renda da sociedade de advogados, eu tenho que considerar. Né, tudo isso que a gente está falando. Pois é, essa é uma... Você já vai dar margem à discussão aí, né? A margem à discussão começa assim, quando eu tenho que explicar para gringo que ele recebendo menos do que a pessoa física no Brasil, recebendo menos do que $150 mil por ano, ela já é uma grande fortuna, já é uma alta renda. Se você for olhar, né, os escritórios americanos, eles divulgam os salários dos advogados. E o First Year Associate, num escritório de primeira linha nos Estados Unidos, ganha entre 12 e 15 mil dólares por mês. E aqui a nossa grande fortuna, eu estou falando de o quê? 8 mil dólares por mês, né? É verdade. Então... tem esse, lógico, de novo, a gente até tem que muitas vezes voltar para tentar olhar a realidade brasileira, né? Mas eu estava até pegando um pouco, acompanhando bem um pouco a audiência pública, quando o ministro Haddad foi semana passada, salvo engano, e o senador Carlos Portinho até pegou um pouco o gancho da advocacia e fez algumas perguntas específicas. E me pareceu que as respostas do ministro Haddad estavam muito... falou, isso vai pegar pouquíssima gente, eu acho que ele está um pouco equivocado na realidade das sociedades de advocacia. Eu acho que não é tão certo assim nessa visão, né? E para variar, me parece muito que não é feita uma análise de dados tão acurada nessa hora, né? Muito achismo, né? Fica um pouco essa sensação, né? E é fácil, de certa maneira, esse tema vai sendo colocado, porque ele traz algo um pouco populista, né? É fácil falar, não, mas vamos tributar a gente que ganha bastante, né? Mas não se olha, parece todo esse outro lado, que até o que a gente estava conversando um pouco antes, a desorganização que cria na atividade empresarial aqui, né? Começar essas dúvidas de vale a pena ter uma sociedade, não vale a pena. Eu acho que tinha situações, você colocou muito bem no começo. Então, o problema é pegar a pejotização, então vamos discutir se deve existir uma sociedade unipessoal.
né? Deve existir? Isso é uma discussão que pode ser válida. Não existia, se criou. Tem razão de ser? Se a gente acha que isso está sendo um mecanismo que está existindo só para pagar menos imposto, porque não existe ali uma atividade empresarial organizada, podemos discutir, tem sentido. Agora, querer resolver dessa maneira me parece, mais uma vez, endereçar o problema de forma equivocada, né? Sem dúvida nenhuma. E eu queria lembrar também que, com isso, a gente também desestimula não apenas não é só, a gente está falando das sociedades de advogados, porque estamos aqui Claro. na casa da advocacia, mas isso vai pegar todos os profissionais liberais. Agora, essa lei tributa também estrangeiros. Exato. No momento em que veja quantas empresas estrangeiras saíram do país nos últimos 15, 20 anos. Eu não imaginava estar viva para ver a Ford saindo do Brasil com a Exatamente. produção. Isso sem falar em farmacêuticas, sem falar em eletrônicos, eletroeletrônicos. Praticamente a gente não tem mais fábricas, né, de eletroeletrônicos. A gente tem muitas vezes linhas de montagem e tudo mais, mas cada vez menos. Então, o 10% ele vai pegar investidores estrangeiros, no momento que a gente precisa muito de entrada de novos investimentos estrangeiros, e várias empresas estrangeiras me relatando o seguinte, que olha, eu não tenho mais capacidade fiscal de absorver mais 10% de imposto. Esse imposto que o Brasil vai me cobrar nos dividendos vai virar custo para mim. Eu não tenho mais o que fazer com crédito de imposto. Por quê? Porque a tributação corporativa brasileira já é uma alíquota nominal bastante alta em comparação com outros países. Sim. E, além disso, também as empresas que estão no lucro real vão sofrer a mesma tributação. E empresas que não estão no alvo da pejotização, que de fato geram um número gigantesco de empregos, representam mais de 70% de toda a arrecadação brasileira. Então eu vou estar tributando, eu vou prejudicar a advocacia, vou prejudicar os clientes dos advogados também. Lógico, Ou seja, os nossos clientes corporativos, os nossos clientes estrangeiros, e fora a questão aí, né, de nós mesmos não termos aí como muitas vezes absorver esse custo e eventualmente a gente ficar naquele dilema de se aumentamos o preço e aí perdemos cliente, né? Perdemos cliente pessoa física, perdemos cliente pessoa jurídica, ou se a gente vai absorver e reduzir muito, né, o quanto a gente tem aí, né, de recursos. E o outro ponto importante para a gente destacar, só para analisar esse tema, é o seguinte: a gente tem que lembrar que os advogados, vamos dizer, o que recebem o dividendo, assim como outros profissionais que recebem dividendos, eles não têm nenhuma dedução. Exato. Então, assim, nem sequer a dedução famosa, né, de gastos médicos se tem. Então, dizer que a tributação é zero não é verdadeiro, né? Ou seja, dizer que eu não tenho... Por quê? Eu não tenho dedução de nada. Assim como não é verdadeiro dizer que quem paga 27,5 paga 27,5, né? Quem tem retido na fonte, ao final paga 27,5 justamente porque ele tem dedução de despesas médicas, né, educação, etc e tal, ali, né? Então, na verdade, ele também não está 27,5, né? De novo, sempre se jogando me parece sempre um discurso populista, né? Eu acho até, aqui, de novo, não sou técnico e muito menos não fiz essa análise no detalhe, não tenho elementos para fazer isso, mas imagino que quem propõe uma reforma e está tratando disso devesse, por exemplo, olhar uma outra situação. Vamos pensar que fosse se tributar dividendos de empresas de capital aberto, por exemplo, que basicamente você vai ter gente ali, quem é acionista recebendo dividendo nessa hora, está mais numa posição de investidor, no sentido de investidor de botar seu dinheiro ali para ter uma renda passiva de dividendo ou eventualmente vender ação, mas ali na hora é uma hora de receber renda passiva. Vamos dizer,
Petrobras, que é nos últimos anos, a maior pagadora de dividendos, né? Vale do Rio Doce, essas são as grandes, os grandes bancos e tal. Se talvez começasse por aí, eu acho que você poderia até, eu gostaria de ter uma exata noção, quanto que tem de dividendos pagos por empresas de capital aberto vis-à-vis as outras, todas as demais que estão na sociedade. Talvez pudesse começar por ali, talvez não fosse gerar esse impacto tão violento em situações que eu acho que os profissionais liberais, no fim, que se organizam em sociedade, vão ser as grandes vítimas aqui, né? Acho que é o que pega mais na veia, no bolso. Obviamente que você trouxe esse outro lado do investidor internacional, né? Que também existe, e investidores em geral. Se você está montando um negócio, né, investindo no negócio, você vai, não vou fazer isso, vou deixar lá no banco recebendo 15% numa LCA isenta, né? É isso que talvez que o governo devesse pensar um pouquinho também, né? E é isso que eu ouvi de muitos investidores de empresas operacionais, sejam grandes, médias empresas, pequenas. Assim, tem muita gente dizendo o seguinte: olha, esse governo está falando para a gente tirar o dinheiro da atividade operacional, que é uma atividade de risco, que a gente bem sabe que a todo momento o empresário pode ter a conta bloqueada por um processo qualquer, e colocar o dinheiro no banco, porque é um privilégio ao rentismo, Exato. Não à atividade operacional. E mesmo na questão das companhias abertas, se ainda que elas paguem volumes maiores de dividendos, eu me preocupo pelo seguinte: uma coisa é a gente ter uma tributação de dividendos num país que cobre um imposto de 15%, imposto corporativo de 15% e 20%. A média da OCDE de alíquota nominal de imposto é 21,5%. A gente cobra 34%. Então, você cobrar 10 em cima de 34, seja para as companhias abertas, seja para as sociedades de advogados, o impacto é muito grande. O impacto é muito grande. Então, de fato, a questão é que, no caso das sociedades de advogados, você está mexendo com os recursos do dia a dia daquela. Você não está mexendo com a poupança, porque ninguém fica fazendo poupança mantendo, né, muito lucro dentro de uma sociedade de advogados. Você tem uma reserva financeira, né, para se dar algum problema de fluxo de caixa, tal, você tem alguma reserva financeira, mas não é que, né, as empresas seguram lá muito lucro, né? Até justamente pela nova realidade brasileira, né? Na tributação de investimentos financeiros na pessoa jurídica é super alto, na física você é cheio desses títulos isentos, então todo mundo no fim tira, não tem, essa é a realidade, né? Infelizmente é uma discussão difícil, mas nos parece que tem toda essa tendência populista, é uma onda, né? O governo abraçou e está difícil grudar de certa maneira. Temos que tentar colocar essas ideias, né? Esses contrapontos. E assim, ninguém é contra a questão da isenção dos R$5.000. Tem entidades dos auditores fiscais que já fez análise de que, se a tabela progressiva tivesse continuado a ser corrigida, a gente estaria nos 5.000 ou acima disso. Então, a questão é amarrar uma coisa super boa para a população em algo que eles vendem como: olha, eu estou aqui tratando dos malvados. E, infelizmente, desde o início do governo, a gente tem visto um discurso muito litigioso em relação ao empresariado de maneira geral, né? Que é a questão de ser o rico que não paga imposto, que se aproveita de benefícios indevidos, que mora na cobertura, criando um preconceito até que não faz sentido, que realmente a gente deveria, pelo contrário, valorizar as empresas brasileiras, valorizar quem trabalha para as empresas como nós, valorizar aí quem gera a riqueza, né? E até nesse aspecto, né, como você bem falou, a questão é assim, todo mundo concorda com esse lado da isenção, mas estão sempre achando a forma mais fácil de pegar a contrapartida sem cortar na própria carne.
Porque o governo podia fazer a contrapartida fiscal aqui dessa isenção, cortando na própria carne. Mas não, né? Vamos achar um jeito de beliscar mais alguém. E até acho que, do ponto de vista, até se fosse isso, que eu acho que é, de novo, de certa maneira, uma distorção, esse monte de aplicação isenta, talvez devesse ser, de alguma maneira, tributada, porque aí entra o jogo pesado do agro, o jogo pesado do mercado imobiliário. Não, mas eu preciso das LCAs, preciso das LCIs, do CRI, do CRA, etc. Tudo tem que ser isento. Debênture incentivado, tudo é incentivado. E depois que se cria, não se tira. E ainda está criando uma concorrência perversa, não sou economista aqui para falar, mas com os próprios títulos do governo. Porque se você tem uma debênture incentivada e títulos que são isentos pagando bem, o governo vai ter que pagar muito mais alto no seu título que é tributado para que ele consiga rolar a própria dívida. Então, talvez fosse mais inteligente, até do ponto de vista de igualdade tributária, de tributar quem tem dinheiro para fazer esses investimentos em títulos que não são para qualquer um, se tributasse ali alguma coisa como qualquer outra aplicação financeira, né? Talvez fosse aí e por aí, mas esse acaba mexendo com outras indústrias que são poderosas, né? E você vê que interessante, né? Eles tentaram a medida provisória 1303, que vinha trazer alguma tributação para as aplicações financeiras. E foi a medida provisória que caducou. Exatamente. Só que eles já pensaram nessa medida provisória, eles soltaram essa medida provisória no momento em que o Congresso tinha barrado o aumento dos IOFs. E depois, quando o Supremo Tribunal Federal liberou os aumentos dos IOFs, eles já passaram a falar que essa medida provisória, ela não era exatamente a substituição da renda dos IOFs, mas sim já pensando no aumento de arrecadação do ano seguinte. Sim. Então, agora a gente está vendo que eles estão falando do 17 bilhões que eles perderam com a caducidade aí da medida provisória, né? E dizendo que precisam arrumar mais fontes de renda. Um ponto que hoje me preocupa muito é onde é que é o fundo desse poço. Porque carga tributária já perto de 34%. Detalhe, outro dia eu estava olhando, o México está com uma carga tributária de 17% sobre o PIB. A Colômbia, 17%. O Peru também. Se eu pego meus vizinhos da América Latina, a carga tributária deles sobre o PIB não passa de 20%. Uhum. E o Brasil está em 34%, quase 34%, 33% e tanto, e não paga as contas. O que não falta é despesa extra-teto, que é dívida que vai rolando, né? Despesa de um ano para outros. Então, assim, a impressão que me dá é que aprovando o IR sobre dividendos, vai depois ter que aprovar mais coisa, porque... Não tem fim, né? Então, e ainda por cima, essa correção da tabela dos 5 mil reais não é exatamente correção de tabela. Porque quem ganha R$ 7.001 já vai pagar o mesmo imposto que pagaria antes. Não tem dedução. Não tem dedução. Então, ou seja, quem ganha 6.900 tem ainda alguma dedução, quem ganha 7.001 já não tem dedução nenhuma. Né? Assim, dedução dessa nova tributação. Então, não é que todo mundo vai ter uma isenção de 5 mil. Se eu ganho R$10.000, não é que eu vou pagar imposto só sobre R$5.000. Eu vou pagar imposto sobre os 10 mil, deduzindo aquelas faixas de dedução da tabela atual. Uhum. Né? Então, esse cara que ganha 10 mil, ele está pagando imposto sobre algo que deveria ser isento. Ainda eu vejo uma possibilidade dessa forma de isentar gerar brigas judiciais futuras, porque, olha, eu ganho 15 mil, eu deveria pagar imposto sobre 10. Não, eu pago imposto sobre 15, porque a faixa de dedução é aquela 1.900 e pouco. Exato. Da isenção atual. Tem um certo ilusionismo aí, né? Que a notícia fica boa, mas quando desce ali no detalhe, ela não é tão boa assim, né?
Bom, vamos tentar falar aqui, olhando um pouco para do consumo, porque acho que é um tema que eu já vi bastante debate e parece que vai ser quente, é a questão da sucumbência quando entrar em vigor a reforma do consumo. Como que você vê da forma como está hoje, vamos dizer, acho que a questão é pela hipótese de incidência, que isso não é serviço, enfim, toda aquela discussão. Como é que você vê um pouquinho essa questão da incidência sobre a sucumbência? Olha, a gente já tem uma preocupação hoje da sucumbência, né, de prefeituras entenderem que isso é receita do serviço jurídico. Uhum. Quando, na verdade, não tem natureza de receita de serviço propriamente dito. Então, mas sim, então, de fato, isso tem uma natureza de penalizar a parte que perdeu, não deveria ser considerado, a meu ver, como parte de receita de serviço. Então, agora, sem dúvida nenhuma, se hoje eu já tenho discussões com prefeituras, quando chegar a reforma tributária, eu não tenho dúvida que os fiscos vão vir em cima para dizer, olha, a incidência ela é ampla, ela inclui também direitos. Uhum. E você está recebendo um direito, não importa se esse direito é uma penalização da parte contrária, não importa a natureza disso, vai ser, né, o ingresso de um direito para você. Então, eu me preocupo bastante com essa questão de a sucumbência ser entendida como parte da base de cálculo do IBS e CBS, e a gente já vai começar a ter isso agora em 2027, que em 2027 já entra a CBS integralmente. Uhum. Né? Então, e lembrando, até agora a gente não tem nada de regulamentação. A gente tem a Lei Complementar 214, mas toda a regulamentação depende da criação do comitê gestor, que depende da aprovação final da lei do projeto de Lei Complementar 108, né? E a publicação dessa lei complementar e tudo mais. Então, para mim, me preocupa bastante. Por quê? Porque justamente essa discussão, e aliás não é uma discussão só de sucumbência, vai ser uma discussão muito grande para tudo. O que é o direito, o que é o intangível que o IBS e CBS, os dois vão poder tributar. A base de cálculo. Vai haver uma grande disputa sobre essa base de cálculo, né? Eu não tenho dúvida que sim. E, inclusive, aliás, não somos nós que dizemos, é o próprio STJ, né? Alguns ministros do STJ fizeram estudos e chegaram à conclusão que, com a reforma tributária do consumo, eles estimam um aumento de litígios tributários em 30%. Uau. Um estudo capitaneado pela ministra Regina Helena Costa. A primeira sessão do STJ, que é a menos afogada, talvez vai ali, ficar juntinho com as demais, né? Porque ali é a menos afogada, vai agora. Realmente é um crescimento de 30%, se isso se concretizar, né? Pois é. Então, até aproveitando aqui para a gente mudar aqui para um tema final que eu acho importante, que a gente aqui no podcast, a gente tenta também sempre falar um pouco para os jovens advogados que estão começando, e por isso também a ideia de trazer profissionais com carreiras consolidadas para contar um pouco da história e incentivar. Eu estou lembrando aqui, acho que nós devemos ser próximos aqui de geração, né, mesma geração, que lá atrás, quando eu comecei, a gente vinha ainda com o contencioso tributário como sendo algo muito quente, né? O Brasil, anos 80, 90, o contencioso tributário foi a principal atividade do direito, assim, do ponto de vista de rentabilidade, era uma super atividade. Tivemos nunca acalmou, né? Óbvio, mas eu acho que o sistema ficou um pouquinho mais organizado, né? Pelo menos a forma de fazer a legislação foi um pouquinho mais sofisticada, mais bem cuidada, enfim. Mas agora, só dessa nossa conversa anterior, as vizinhas, já se avizinha, né, um tremendo contencioso tributário, e você agora até falou em números.
Então você acha que nós vamos ter essa volta aqui, pensando nos jovens advogados, quem está começando, que o contencioso tributário vai voltar a ser uma área brilhante aí do sentido de atratividade, de muito trabalho, de muita atividade? Você vê dessa maneira? Olha, é difícil comparar com a era das grandes teses, porque todo 31 de dezembro a gente tinha novas legislações e novas legislações que vinham bastante tortas. E então a era das grandes teses realmente é o que você comentou. Ao longo dos anos, eles foram tomando cuidados no texto legislativo. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que, sim, com todas essas novas legislações, a gente tem um potencial de contencioso grande. E, apesar das medidas de transação, né, iniciativas das procuradorias, dos fiscos, terem aí reduzido o número de ações de forma significativa, os motivos para brigar sempre aparecem, né? Os motivos aí para brigar, sejam motivos pela litigiosidade da própria atitude da fiscalização, a maior parte da fiscalização em relação aos contribuintes, de a gente até usando uma linguagem mais comum, né? Primeiro atira, depois pergunta quem é. Muitas vezes a gente vendo autuações aí muito, né, que não fazem sentido, a gente tem que ir brigar, seja pelas novas legislações. E nessa questão, eu diria que o contencioso tributário realmente nunca saiu aí do topo vamos dizer, da importância. A diferença foi justamente que nas grandes teses, eu fazia uma ação judicial e podia, se eu quisesse, colocar 100 clientes na mesma ação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se eu tenho uma discussão de PiscoFins, é muito específica daquela empresa. Então, eu preciso conhecer os meandros daquela empresa. Eu tenho que trabalhar muito na especificidade. Ao trabalhar na especificidade, é difícil você usar uma peça assim, para replicar para várias ações, né? Então, acho que exige uma formação ainda melhor do advogado do contencioso. No passado, era raro você ter a demanda que um advogado de contencioso tributário soubesse contabilidade. Uhum. Hoje em dia, se você não tem contabilidade, para você brigar no contencioso tributário, fica muito mais difícil, né? Porque muitas vezes entra nos meandros, é o que a gente está falando. É a apuração do lucro, né? É a verificação lá de despesa, é a despesa disso, é o ágio, né? Tudo isso faz com que o advogado do contencioso precise ter também uma vivência de dia a dia tributário, não só ficar naquela questão, não, eu sou de contencioso, eu só cuido da parte do jurídico e tudo mais. Não, eu preciso entrar na operação da empresa, eu preciso conhecer contabilidade, preciso conhecer muito mais coisa. O contencioso se sofisticou aí muito ao longo dos anos. Isso é uma boa notícia quando você fala de não ser a mesma ação, né? Porque pelo menos, vamos dizer, a concorrência do ChatGPT não fica tão desvantajosa, né? Assim, tão desproporcional, porque pelo menos, senão era replicar, põe o ChatGPT para trabalhar. Então, olha, o jovem advogado está aí, está vendo uma possibilidade só que como você bem colocou, né? Hoje tem uma necessidade muito maior de conhecimento, de estudo, de especialização, né? E muito interessante o que você fala, que é algo que a gente acho que viu com o curso do tempo, é o advogado passar a entender o seu cliente de uma forma mais detalhada, né? Antes a gente andava realmente, como você falou, eu sei fazer, eu entendo do jurídico, mas hoje, assim, em várias áreas, né? A gente precisa entender o que o nosso cliente faz, a gente precisa ser o advogado ficou muito mais, acho que muito mais importante, na verdade, né? A gente funciona desde ali da empresa, entendendo a empresa, o nosso funcionamento entra ali no dia a dia da própria empresa, né? Então, eu acho que você colocou muito bem aí, é uma boa área aí para a turma estudar e quem sabe aí que seja um contencioso. A gente não dá para comemorar a existência de um contencioso, né? Acho que um país afogado de litígios, isso nunca vai ser motivo de comemoração, né? Mas
nos parece que acho que a gente vai viver uma era de litígios aí na área fiscal, né? Por um tempo até as coisas se acomodarem, né? Sem dúvida. E o conselho que eu daria para os jovens advogados é passar por uma empresa de auditoria ou pela área de consultiva, aí muito de dia a dia, porque com isso, para eu cuidar dos contenciosos novos, muito mais sofisticados, muito mais detalhados na questão empresarial, ter passado por uma vivência de auditoria, de uma consultoria bastante intensa de dia a dia aí do tributário é muito valioso. Maravilha, excelente, mais uma excelente dica. Ana Cláudia, te agradeço muito, a conversa foi ótima, eu acho que a gente pode marcar assim na agenda, cada 2 meses uma conversa, porque isso aqui vai mudar tanto, né? Vai ter tanta novidade, a gente vai trazendo um papo de atualização, novidades aqui dessas reformas todas. Agradeço demais aqui seu tempo, a conversa foi muito boa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos, até mais.